Amém. Quem que está acompanhando aí a Copa do Mundo? Assistindo todos os jogos, de manhã, de tarde e de noite. Só que não, né? Não dá para acompanhar tudo, infelizmente. Mas eu quero meditar com um tema com vocês nessa noite, e eu queria começar com uma pergunta. Como é assistir, vou começar com um filme. Como é assistir um filme ou uma série sabendo como é que vai ser o final? Hã? Sem graça? Como é que é assistir uma série, um filme, sabendo do resultado final? Todo mundo sabe que o Anderson torce pro Flamengo, né? Que ele gosta muito de jogo de futebol. Anderson, como que é assistir um jogo do seu time sabendo do resultado final? Sabe que vai ganhar no final. Engraçadinho, tá bom. Hã? Menos no Mundial? Bom, depois, gente, depois vocês se abraçam, né? Aí somos irmãos em Cristo, tá tudo certo. Então é só uma brincadeira. Mas para ler um texto que justifica esse tema, que nós podemos ler juntos aqui o tema, vamos lá? 1, 2, 3. Agora como vitoriosos, vamos lá. 1, 2, 3. A vitória está decidida. Vamos ler o texto que está em Romanos 16. Romanos 16, 19. Quem conhece essa música? Sério. Gente, acho que eu nem tinha nascido ainda, brincadeira. Vamos lá, vamos ter o texto? Vamos ler juntos o texto? A vitória está decidida. Vamos lá. Pode abrir, pode projetar. Aqui. Vamos lá, vamos ler o texto de Romanos 16, do versículo 17 até o versículo 20. Vamos lá. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Versículo 18, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Vamos ler o 19 e 20. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Vamos ler o 20 juntos? Vamos lá na sua Bíblia. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Bom, então a gente, imagina como é, às vezes, sem graça, assistir um filme, uma série ou um futebol, até sabendo do resultado final. E aí a gente sabe, muitas vezes, quando esse time está jogando, usando aqui o contexto da Copa, a gente não sabe quem é que vai ganhar, mas com o time que o Brasil está agora, certamente, o Hexa está mais longe do que perto, mas imagina a gente assistir o jogo sabendo do resultado final. E aí você assiste o primeiro tempo, já está 4-0, assiste o segundo tempo, está 4-0 para o seu time, mas você já sabe que ele vai ganhar. Então você fica assim, ele já vai ganhar, então você fica tranquilo. E Romanos 16, esse texto, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Paulo olha para a igreja, uma igreja cercada de falsos mestres, falsas doutrinas, gente causando divisões, batalhas. E aí ele diz assim, olha, vocês precisam saber de uma coisa. A vitória já está decidida. Deus resolveu dar um spoiler sobre tudo que vai acontecer. E o spoiler é do capítulo final. Satanás perde, o mal perde, Cristo vence e a igreja vence. Esse é o spoiler que está acontecendo aqui nesse texto de apóstolo Paulo. Uma igreja que sofre pressão, que sofre perseguição, mas ele apresenta, no final de tudo, o resultado é esse. No final, Cristo vence, a igreja vence e Satanás vai perder, o mal vai perder espaço. Só que, para a gente viver essa vitória,
O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele convoca 3 posturas que nós precisamos ter para alcançar essa vitória. Então, sim, nossa mensagem terá 3 pontinhos, certo? E o primeiro deles é que a vitória está decidida, portanto, é preciso vigiar, porque a ameaça é real. E olha só o que ele está dizendo no versículo 17 e versículo 18. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, quando ele está olhando para a igreja e tudo o que está acontecendo, ele está olhando para essa comunidade cristã que não sofre apenas as ameaças externas, que é a perseguição que a igreja, que os cristãos estavam sofrendo. E, na verdade, a perseguição que matava os cristãos, na verdade, não era a real ameaça que a igreja estava passando. Porque quando a gente vai lendo a palavra de Deus, ali no livro de Atos, quanto mais a igreja sofria pressão e perseguição, mais o evangelho se espalhava, mais o povo pregava, mais o povo vivia com fé, mais eles viviam com fervor. E a gente também tem recebido essas notícias onde a igreja tem sido fortemente perseguida hoje pelo mundo. A igreja cresce, os cristãos se fortalecem, eles são renovados. E aí os nossos olhos são abertos para as ameaças que estão internas. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja são líderes, pessoas influentes, mas que trazem conceitos, ensinos totalmente contrários à palavra de Deus. E aí ele diz assim, dessas pessoas vocês devem se afastar, é o que diz no versículo 17. Só que quando ele diz assim, vocês devem se afastar dessas pessoas, a ideia que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando, não é que a gente deve excluir essas pessoas da nossa convivência, mas que a gente precisa se posicionar com esses ensinos. A gente precisa confrontar esses ensinos. A gente não pode ser conivente com isso e dizer amém, sem questionar, sem olhar para as Escrituras. Ele está dizendo, se você se aproximar, se nós se aproximarmos, que seja com o objetivo de apresentar Cristo, de falar de Cristo. E por que nós devemos não ter comunhão, ou seja, ser conivente com isso? Porque o objetivo dessas pessoas não é servir a Cristo, é servir os seus próprios interesses. Por quê? Por isso que o texto vai dizer no versículo 18, eles falam bonito, tem uma boa oratória, eles falam manso, e eles vão falando e vão enganando corações ingênuos, às vezes pessoas que não têm uma consciência da palavra de Deus, um conhecimento da palavra de Deus. Então, e ela não está preocupada com as pessoas. Esses líderes que estavam dentro da comunidade, causando divisões, com ensinos diferentes daquilo que a igreja, que os líderes da igreja estavam ensinando, a preocupação deles não era encontrar o coração das pessoas, não era realmente que as pessoas fossem abençoadas, não é que as pessoas realmente se rendessem ao reino de Deus, mas o objetivo delas era satisfazer os seus próprios interesses, era satisfazer os seus desejos. E aí hoje a gente pode chamar isso de manipulação religiosa, essas pessoas que vêm falando e sendo envolvidas. E sabe, uma grande preocupação que a gente vive hoje como igreja é o culto online. As pessoas que acompanham o culto, na maioria das vezes, online. Claro que a gente tem pessoas que não têm condições físicas de estar aqui, mas tem muita gente que tem e não está, ou estar aqui ou está numa outra comunidade. E aí por quê? Porque quando essa pessoa está ouvindo o fulano de tal, seja lá quem for, né, que às vezes não é o seu líder, não é da sua comunidade, às vezes a pessoa está falando um monte de coisa que não condiz com a Bíblia e ela não consegue confrontar, ela não consegue conversar. Se ela tem dúvida, ela não tem a quem perguntar. E aí, se vem alguém aqui na comunidade real, presencial, física, se vem alguém diferente aqui pregar, e ela fala uma coisa diferente, e ninguém falou amém, aí você fala assim, ninguém falou amém. Por que será?
Mas aí ela fala uma coisa assim, e aí o pastor fala assim, glória a Deus. Fala assim, opa, glória a Deus, o que ela falou é verdade. Porque se o meu pastor falou glória a Deus, o meu líder falou glória a Deus, então está fundamentada. Entende a necessidade da gente estar junto, da gente estar caminhando? E, infelizmente, essas pessoas, né, que vêm com ideias, com uma superficialidade, uma vida cristã superficial, um evangelho superficial, têm alcançado muita gente que não tem a sua fé ainda fundamentada na palavra de Deus. Então, isso vai entrando nas casas das pessoas, né? Esse evangelho vai entrando na casa das pessoas e vai assumindo lugar. E elas vão acreditando nisso como se fosse verdade absoluta, acreditando nessas pessoas. E aí a gente que está aqui buscando, ensinando, na escola bíblica, incentivando, vai fazer a carta de Tiago, vai estudar, vai na EBM, olha as pregações, e muita gente não tem esse interesse, porque ela quer ficar aqui no superficial, porque o outro fala bonitinho, fala mansinho. Então, isso é muito preocupante. Então, veja só, nem toda voz religiosa é uma voz segura de se ouvir. Nem toda pessoa que se diz um líder religioso, seja ele pastor, seja ele padre, o que for, não significa que toda mensagem cristã é necessariamente bíblica. Então, a gente tem que pensar. E o texto vai continuar nos alertando nesse sentido. Então, continuando, a gente pode começar a pensar também que essa ameaça, ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar dentro de casa. Muitas vezes é alguém da família que vem com uma ideia diferente, que acessa conteúdos diferentes, que acessa conteúdos influentes, que vem trazendo as ideias e a gente só vai aceitando. Se meu cônjuge mente, então eu vou mentir também. Se ele fala palavrão, então eu vou falar também. Então, se ele não vai na igreja, então eu também não vou. Se o meu pai não faz, então eu não vou fazer também. E isso vai assumindo o lugar e a gente vai dando abertura. Mas a gente pode ainda apertar um pouco mais esse texto. E se a ameaça não estiver dentro da igreja, não estiver na família, mas se ela estiver dentro do nosso coração? Aquele ressentimento, aquele orgulho, aquela falta de perdão, aquele pecado lá no nosso coração, que a gente vai dando abertura e a gente vai negligenciando, a gente vai naturalizando e isso vai nos afastando. Tem um texto de Tiago 4, 1 e 15, que é muito interessante. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Cada um... gera a morte. Então, muitas vezes essa ameaça está aqui dentro de nós. Se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar cuidado, isso vai nos atrair, isso vai nos seduzir, isso vai nos afastar do Evangelho de Deus. Então, gente, a vitória, ela já está decidida, mas é preciso vigiar. Sabe aquela coisa do gato? O olho no peixe, o olho, sabe? Aquela coisa, a gente tem que ficar atento com o que está acontecendo. Então, porque o texto não diz, relaxe, porque Satanás está esmagado. Olha só o que a gente está lendo aqui. O alerta não é, fique tranquilo, Satanás já está derrotado. Mas a ideia aqui é totalmente diferente. Fiquem atentos, porque ele será esmagado. Então, a certeza da vitória não elimina a necessidade da vigilância. Ela dá sentido à vigilância. Porque ele será esmagado, nós precisamos ficar firmes, porque eu não posso dar brecha para ele me afastar. Então, eu coloquei aqui um exemplo que é mais ou menos assim. Imagine um time que está vencendo ao final por 4-0. Aos 45 minutos do segundo tempo, a vitória está praticamente garantida, mas nenhum técnico sério, consciente, diria, gente, larguem a marcação, porque é justamente quando as pessoas relaxam que aí começa a fazer gol. Quando o time relaxa e o gol começa a aparecer. Então, veja só, a certeza da vitória não produz negligência, produz confiança para continuar jogando corretamente até o apito final.
Então, a gente só vai baixar a guarda quando a trombeta soar, amém? Quando ela soar, e a gente fala assim, agora eu posso descansar, porque chegou o grande dia do Senhor, e eu não preciso mais ficar vigilante, ficar atento, mas eu posso descansar o coração, porque agora é só na glória, é só o troféu, é só a glória eterna que o Senhor reserva para mim, reserva para você, amém? Mas para chegar à nossa vitória, nós precisamos continuar vigiando. Em segundo lugar, nós lá no versículo 19, para alcançar essa vitória, é preciso buscar discernimento para manter a santidade. Versículo 19, ele diz assim, sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Então, a gente precisa ser sábio em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. O que é isso? Ser sábio em relação ao que é bom. A ideia aqui é conhecer tão bem a verdade que o erro se torne facilmente identificável. Então, é mais ou menos assim. Eu já contei esse exemplo aqui, conversando com a Miriam, e ela confirmou. Uma pessoa que trabalha no banco aprende a reconhecer as notas falsas, estudando a falsa? Não, estudando a verdadeira. Ela estuda tanto como é uma nota verdadeira, que quando ela põe a mão numa falsa, ela sabe que aquela nota é falsa. E esses dias, eu estava precisando de um creme de cabelo, eu fui lá, comprei pela internet. É um creme que eu uso há muito tempo. Quando chegou, que eu botei na mão, eu falei assim, é adulterado. A consistência, o cheiro, a gente consegue identificar. Porque eu estava tão familiarizada com o produto verdadeiro, que quando chegou um falso, eu consegui identificar. Então, a ideia da palavra de Deus é o seguinte, sem malícia em relação ao mal. Não é que você precisa consumir conteúdo duvidoso para saber que ele é duvidoso. Você não precisa consumir um conteúdo impróprio para saber que ele é impróprio. Você não precisa mentir para saber que a mentira é pecado. Você não precisa ensinar o seu filho a bater em alguém para dizer que isso não pode. Você entende? Então, a gente não precisa fazer o mal só para descobrir que ele é mal. A gente precisa se aprofundar na verdade de Deus. Então, veja só, a gente precisa escolher cuidadosamente o que consumimos. O conteúdo que nós conseguimos na internet, nas redes sociais, de pregação, seja o que for, a gente tem que ter discernimento. Mas o que essa pessoa está dizendo realmente faz sentido? É bíblico? Tem fundamento bíblico? Tudo que a gente vai fazer precisa passar pelo filtro das Escrituras. A gente precisa fortalecer a nossa fé e fugir de ambientes que vai nos levando e nos afastando da palavra de Deus. Então, para fechar esse ponto, a gente pode pensar o seguinte, a gente não precisa experimentar o veneno para saber que ele mata. A gente não precisa conhecer profundamente o mal para saber que ele é mal. A gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, a Bíblia, porque quando vier uma coisa muito diferente, a gente fala, isso não está cheirando bem. Isso não, parece que não está fazendo muito sentido. Por isso que a gente precisa estudar e entender, para não ser enganado, para não ser levado de um lado para o outro. E é exatamente porque a ameaça é real, como a gente viu no versículo 17 e 18, o engano é possível, né? O apóstolo Paulo ancora tudo numa promessa inabalável. A ameaça, ela é real. Ela está próxima, seja dentro da igreja, seja dentro dos relacionamentos, seja no nosso coração. A gente precisa vigiar, mas a gente precisa também buscar discernimento para manter a nossa santidade, identificar o pecado, e aí a gente vai viver essa vitória. Qual vitória? Essa que está no versículo 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. É muito interessante como a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai se respondendo, ela vai se alinhando desde o Gênesis. E aí, quando a gente chega lá em Gênesis 3,15, quando Deus vai dando ali a
a sentença para tudo aquilo que tinha acontecido. No versículo 15 ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, esse texto de Romanos 16, 20, ele também está ecoando desde Gênesis 3, versículo 15. Quantos anos depois? E a gente sabe que nesse momento, que desde aquele momento existiu uma batalha espiritual e Deus já anunciou o resultado final, porque Cristo venceu Satanás naquela cruz. Amém? Ele venceu Satanás naquela cruz. E essa vitória será plenamente manifestada no tempo determinado por Deus, naquele dia em que a gente vai ver Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. E sabe o que é curioso nesse texto? Que ele começa falando que o Deus da paz esmagará. Parece que é diferente. Como é que o Deus da paz esmaga? E a ideia aqui do esmagará é você, sabe quando... Eu não faço isso porque eu tenho nojo, mas quando você faz uma barata e faz assim, ó, esmaga, essa é a ideia. Quando você esfrega aqui, ó, para virar, essa é a força do texto. Primeiro, para entender o grande poder de Deus, que Satanás não é nada diante do poder de Deus, ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas o Deus de paz, porque paz não significa ausência de conflito, mas a restauração da ordem de Deus após a derrota de tudo que produz caos e rebelião. Então, olha o contexto do texto que a gente está vendo. Satanás representa aqui, ele está agindo por meio de divisões, enganos, falsos ensinos e perturbação da igreja, dos crentes. Então, ele é o grande agente que causa desordem. Para que haja uma verdadeira paz, o causador da desordem precisa ser derrotado. Para que instaure a paz, que o Deus da paz reine, ele precisa derrotar aquele que tira a paz da sua igreja, que é Satanás. Então, ele vai sim esmagá-lo debaixo dos nossos pés. E a igreja participa dessa vitória. Isso é muito glorioso. Amém? Isso é muito glorioso, porque às vezes a gente pensa que o erro está crescendo, a maldade está crescendo, a verdade está sendo rejeitada, a injustiça está prevalecendo. E às vezes a gente tem a sensação de que, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o povo de Deus não vive guiado pelas aparências. Vive sustentado pela promessa e sabe que a batalha tem um vencedor. E esse vencedor é Cristo Jesus. E nós, como sua igreja, também nós venceremos juntos. Amém? Então, como igreja de Jesus Cristo, a gente sabe que a batalha ela é real. Mas esse resultado, gente, já foi decidido. Ele já foi decidido. E muitas vezes a gente vive tão cabisbaixo, fala, meu Deus, está difícil demais. Ele fala assim, olha, eu não falei que seria fácil. Eu nunca falei que seria fácil. Está difícil, mas você vai ser o vencedor, assim como eu fui um vencedor. Você vai ser uma vencedora, você já é uma vencedora, porque eu fui o vencedor. E em mim você participa dessa vitória. Então, esse é o resultado final que nós, como igreja, nós já sabemos. Nós, como crentes em Jesus Cristo, já sabemos. Por mais que seja difícil a situação, o problema, a dificuldade, meu Deus, é tanta perseguição, mas quando você olha lá para frente, você olha para a palavra de Deus que fala assim, olha, mas nada disso se compara à glória eterna que nos espera, nada se compara àquele momento, àquele grande dia que o Senhor Jesus preparou para a sua igreja, ser glorificada, ser restaurada, ser erguida e ser triunfante no poder e no nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós não podemos viver como derrotados. Se a gente tenha, muitas vezes, pensamentos, olha, mas eu não consigo, é muito difícil vencer isso, vencer aquilo, e muitas vezes o inimigo fica mesmo colocando isso na nossa cabeça. Lembre desse texto, fala assim, ó, seu Satanás, Cristo já venceu você na cruz, e você vai, logo, logo, você vai estar aqui, ó, debaixo dos meus pés. Não por mim, não pelo meu mérito, pelas minhas forças, mas por Cristo Jesus que já venceu. Amém? Então, essa palavra de Deus para os nossos corações, porque nós
não lutamos para vencer, lutamos porque já vencemos em Cristo Jesus. Então isso é magnífico. Se assistir um filme ou uma série sabendo já do resultado final é sem graça, isso aqui não tem nada a ver. Porque a coisa mais gloriosa é a gente passar por esses momentos, saber que é difícil, mas saber que Ele reserva algo muito glorioso para as nossas vidas. Amém? E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos vigiar, porque a ameaça é real. Precisamos buscar discernimento para manter a santidade e confiar, porque a vitória pertence a Deus e à sua igreja. Então, vamos falar juntos aqui? A vitória está decidida. Vamos lá? 1, 2, 3. A vitória está decidida. Vamos ler esse texto aí, finalzinho. O Deus da paz E é isso. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, comigo e com você. Coloque-se em pé. Eu não sei, às vezes a gente passa por muitas dificuldades, muitas lutas, e eu tenho a impressão que, às vezes, a nossa maior dificuldade, às vezes, é o desânimo. A gente se desanima, parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não acontecem, parece que a gente vive as mesmas coisas todos os dias. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. A graça de Jesus Cristo nos sustenta todos os dias. A graça do Senhor Jesus Cristo me faz ver todo dia como um novo dia. Um dia diferente, não o mesmo dia. Por isso que a gente tem que realmente manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Porque nele o tédio acaba, o tédio passa, o desânimo se vai e a gente é renovado nessa graça, nessa misericórdia de Deus. Amém? Então feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Se você anda desanimado, peça ao Senhor que te renove. Se você anda assim abatido, fala: Deus, me ajude a sair daqui com essa verdade, com essa palavra do Senhor no meu coração. Não são palavras minhas, é a Bíblia que fala para nós que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, o mal não vai reinar. O mal não vai dominar, é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que domina as nossas vidas, que está nas nossas vidas. Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra tão poderosa nas nossas vidas. Nós não merecemos, somos tão pequenos, nós não somos dignos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós participamos da Tua vitória, e isso é tão glorioso, Deus. Isso é tão glorioso, isso enche o nosso coração de alegria, porque nós não somos merecedores, ó Deus, mas somos gratos por essa palavra, por o Senhor nos ajudar. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer vigilantes, Senhor, a não dar lugar ao inimigo, não dar lugar à carne, não dar lugar ao pecado nas nossas vidas, ó Deus, mas dar lugar à Tua palavra. Ó Deus, ter interesse pela Tua palavra, ter interesse em ler a palavra de Deus, participar dos estudos, participar dos cultos e nos alimentar da Tua palavra e do Teu Espírito Santo até este grande dia que o Senhor está preparando, que o Senhor já preparou para nós como igreja, sermos glorificados e reinar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, encontra cada família, cada coração que está aqui nessa noite, encontra cada necessidade, encontra os irmãos e irmãs que estão enfermos, nos hospitais, em casa, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, que a dor do presente momento venha nos fazer lembrar de que nós temos um momento de glória com o Senhor, logo em breve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você saia daqui com seu coração renovado, sabendo que em breve o Deus da paz esmagará Satanás, e o mal não vai vencer, mas ele já venceu e nós também estamos nessa mesma caminhada. Amém?
Que Deus te abençoe. Não